A estepe eurasiana medieval era uma espécie de coquetel de povos e culturas, cuja dinâmica gerava não pouca confusão tanto para os contemporâneos quanto para os historiadores. Esse vasto território servia de lar para um mosaico em constante mudança de tribos nômades e seminômades, cujas guerras, alianças e migrações não apenas alteravam a geografia, mas frequentemente apagavam as fronteiras entre os grupos étnicos. Os povos das estepes destacavam-se pela cultura oral. Eles raramente deixavam registros escritos sobre si mesmos, o que torna sua história ainda mais misteriosa. Os pechenegues exemplificam bem esse tipo de povo. Surgindo no âmago da civilização das estepes, eles aparecem nas crônicas bizantinas e em documentos diplomáticos como uma força poderosa com a qual era preciso lidar. Como o vento da estepe, eles surgiram de repente, agitando a história antes de desaparecer, deixando sua marca no folclore e nas crônicas dos povos vizinhos. Hoje vou continuar a série de episódios dedicados aos antigos povos nômades. Antes de continuar, peço que não se esqueçam de apoiar o canal através do patrocínio no YouTube ou no Patreon. Também ficaremos felizes com seus likes, inscrição e, é claro, comentários gentis. Vamos ao tema do episódio. A origem dos pechenegues, assim como a de muitos povos nômades, é envolta em mistérios, e o nome deles causa muitas discussões entre os historiadores. A própria palavra pechenegues aparece pela primeira vez em fontes bizantinas e árabes dos séculos 9 e 10. Mas o que ela significava e de onde veio ainda é motivo de debates. Existem várias hipóteses principais, cada uma lançando luz sobre a possível autodenominação ou designação externa desse povo. A principal hipótese é a seguinte: a origem do nome Pecheneg é turca. Muitos historiadores sugerem que a palavra Panzanak, que nas línguas turcas significa parente por casamento, cunhado, poderia refletir a organização da sociedade deles. Laços de parentesco e solidariedade tribal eram fundamentais entre povos nômades das estepes. Essa versão é apoiada pelo imperador bizantino Constantino VII Porfirogênito, que em seu tratado sobre a administração do império menciona os pechenegues como um povo que vive em uma confederação de tribos. Ele, aliás, os chama de Poshinakit. Esse é provavelmente um nome turco adaptado, transmitido através do idioma grego. Já o nome mais familiar para nós, pechenegues, aparece em fontes eslavas, como a Crônica dos Anos Passados. A origem turca do nome também é confirmada pelo fato de que os pechenegues falavam um dos antigos dialetos turcos. Não posso deixar de mencionar uma versão alternativa que aponta para a possibilidade de origem iraniana do nome, já que os pechenegues ocupavam territórios onde anteriormente dominavam os sármatas e alanos de língua iraniana. Nessa versão, supõe-se que a palavra pecheneg possa ter sido emprestada de línguas relacionadas aos ancestrais iranianos e refletir termos geográficos ou étnicos locais. A história dos próprios pechenegues começa nas vastas estepes da Eurásia, onde diferentes povos se encontravam e se fundiam desde tempos antigos. Essas terras, que se estendem da Ásia Central até o Mar Negro, eram o cenário ideal para migrações e mistura de culturas. Os pechenegues não foram exceção. Suas raízes étnicas remontam a vários povos diferentes, e o caminho deles para a formação foi tão complexo e dinâmico quanto as próprias estepes. Muito antes dos pechenegues surgirem nas crônicas, seus ancestrais viviam na Ásia Central. Eles, muito provavelmente, faziam parte dos turcos ocidentais, que um dia integraram o Caganato turco. Após a queda do Caganato no século VIII, os nômades começaram a migrar para o oeste, levando consigo suas tradições, língua e cultura. Entre eles estavam aqueles que agora chamamos de pechenegues. No entanto, as raízes turcas são apenas parte da história. Ao longo dos séculos, os ancestrais dos pechenegues assimilaram elementos de outros povos. Dos povos de língua iraniana, como os sármatas e os alanos, eles adotaram elementos da cultura equestre e do modo de vida.
Das grupos fino-úgricas há possíveis ligações com os antigos magiares que também migraram pelas estepes. E o longo período de submissão ao Kaganato Khazar deixou suas marcas em seus costumes e tradições. O destino dos pechenegues começou a se delinear com mais clareza nos séculos 8 e 9, quando grandes migrações mudaram completamente a paisagem das estepes. A queda do Kaganato uigur no leste provocou uma migração em massa de povos, e isso fez com que muitos, incluindo os ancestrais dos pechenegues, procurassem novas terras. Ao mesmo tempo, no oeste, outros grupos nômades estavam se fortalecendo, como as tribos oguzes, que expulsavam os pechenegues de seus territórios habituais. Seus destinos se cruzaram com os Khazares. Nesse período, o destino deles cruzou com o dos Khazares. De acordo com as crônicas bizantinas, os pechenegues estavam inicialmente sob o controle do Kaganato Khazar, desempenhando o papel de seus vassalos. Os Khazares os usavam como uma barreira entre eles e os vizinhos mais perigosos, os oguzes e os magiares. Mas os pechenegues não permaneceram vassalos passivos, eles começaram a se formar como uma força independente, unindo diferentes tribos em uma poderosa aliança. No final do século IX, eles emigraram para o oeste, ocupando as estepes entre o Volga e o Don, e depois expulsaram os magiares da região do Mar Negro, forçando-os a se mudar para a Europa Central. Essa migração foi causada pela pressão dos oguzes e dos Kipchaks, que se tornaram seus novos vizinhos orientais. A vida dos pechenegues estava intimamente ligada ao modo de vida nômade. A principal ocupação deles era a criação de gado. Enormes rebanhos de ovelhas, vacas e, claro, cavalos, que eram famosos em toda a região, exigiam a busca constante por novos pastos. Por isso, os pechenegues raramente ficavam em um só lugar. Eles praticamente não praticavam agricultura, preferindo trocar seus produtos por alimentos que podiam obter com os vizinhos. O comércio era uma parte importante de suas vidas. Por exemplo, a Rus comprava gado dos pechenegues, principalmente cavalos, e os bizantinos valorizavam peles, cera e até cavalos pechenegues, escravos, que os nômades capturavam em suas expedições. Esses produtos eram enviados para Quersoneso, onde eram trocados por joias, tecidos, armas, vinhos e especiarias. Além disso, os pechenegues controlavam as terras ao longo do Baixo Dniepr, uma parte estratégica da famosa rota comercial dos varegues aos gregos. Isso lhes permitia cobrar tributos das caravanas, o que garantia uma renda significativa. A aparência física dos pechenegues é descrita de forma ambígua nas fontes. Os contemporâneos observam que a maioria deles era de baixa estatura, com cabelos escuros e pele morena. Seus traços faciais combinavam uma aparência europeia com elementos mongoloides, o que refletia a origem mista desse povo. Eles usavam roupas que lembravam as tradições iranianas, o que ressaltava mais uma vez a influência dos vizinhos em sua cultura. No século IX, os pechenegues já formavam uma forte união, dividida em duas alas, oriental e ocidental. Cada uma delas incluía dezenas de grandes clãs. Cada tribo e clã era liderado por príncipes escolhidos pelo Conselho de Anciãos. Apesar do elemento democrático, eles tinham uma nobreza hereditária. Essa organização os ajudava a sobreviver nas difíceis condições da vida nas estepes, onde era preciso ser móvel e estar pronto para a luta. A vida espiritual deles também refletia a complexidade da etnogênese. Nos estágios iniciais da história, os pechenegues provavelmente eram pagãos. Eles veneravam deuses ligados à natureza e às forças das estepes. Durante o contato com outros povos, diversas religiões passaram a se espalhar entre eles. Por exemplo, missionários bizantinos tentaram convertê-los ao cristianismo, mas não ao ramo nestoriano, e fontes árabes mencionam que alguns pechenegues adotaram o islamismo. Entre os pechenegues, a julgar pelas descobertas, também poderiam existir seguidores do maniqueísmo ou do budismo, o que indica a diversidade cultural de sua sociedade. Apesar da diversidade religiosa, os pechenegues demonstravam uma notável tolerância religiosa. Conflitos religiosos entre eles praticamente não são mencionados nas fontes. Os pechenegues enterravam seus mortos nos próprios acampamentos, sem cemitérios organizados.
Hoje, os arqueólogos descobriram cerca de 50 sepulturas de pechenegues, entre as quais foram encontrados armas, joias, constituições, arreios russos, ossos de cavalos e cerâmica. Essas descobertas revelam a diversidade da cultura e do modo de vida deles, que, embora fosse nômade, tinha uma ligação profunda com sua terra e tradições. A arte militar dos pechenegues era típica dos povos nômades das estepes da Eurásia. O exército deles era composto principalmente por cavalaria leve, o que favorecia o uso da tática comum entre os povos das estepes: ataque surpresa, retiradas fingidas e recuos rápidos. Essas táticas frequentemente causavam confusão entre os inimigos. Um dos principais elementos do sucesso militar deles era a movimentação rápida, graças aos cavalos resistentes, que permitiam atacar o inimigo em grandes territórios e escapar dos contra-ataques. As estruturas de clã eram essenciais na organização das tropas. A organização militar dos pechenegues permitia que as tribos mobilizassem rapidamente forças significativas em caso de conflito. No entanto, a ausência de um comando centralizado dificultava a realização de grandes campanhas. Registros indicam que os pechenegues sabiam construir máquinas de cerco e realizar cercos prolongados, como demonstram suas tentativas de sitiar Kiev. No entanto, sua vantagem sempre permaneceu nos vastos espaços abertos das estepes, onde podiam usar a mobilidade de sua cavalaria. O equipamento dos pechenegues também era voltado para leveza e mobilidade. A proteção deles era significativa. Eles usavam armaduras leves, que não restringiam os movimentos, assim como couraças de couro ou lamelares, compostas por várias pequenas placas metálicas fixadas em uma base de couro ou tecido. Na cabeça, os guerreiros usavam capacetes metálicos simples, às vezes complementados com uma placa nasal para proteger o rosto. Os capacetes podiam ser em forma de cúpula ou adotados de povos vizinhos. A proteção incluía escudos redondos de madeira com umbo metálico. A base do armamento dos pechenegues eram arcos compostos, feitos de madeira, chifre e tendões, conhecidos por sua potência e alcance. No combate corpo a corpo, eles usavam lâminas curvas para desferir golpes cortantes precisos a cavalo. Também utilizavam lanças e, como armas adicionais, machados de guerra e martelos. Após a migração para a Europa Oriental, os pechenegues se encontraram no centro dos processos políticos e militares, interagindo com a Rússia, Bizâncio e outros vizinhos. Para os príncipes da Rus, os pechenegues tornaram-se ao mesmo tempo aliados poderosos e inimigos perigosos. O primeiro confronto com os pechenegues foi ainda na época do príncipe Oleg. Os cronistas russos mencionam que Oleg fez uma aliança com os pechenegues, usando seu poder militar em suas campanhas contra o Kaganato Khazar e em incursões contra Bizâncio. Essa cooperação deu a Oleg a oportunidade de expandir a influência da Rus, porém as relações com os pechenegues estavam longe de ser tranquilas. O príncipe Igor enfrentou os pechenegues de uma maneira mais agressiva. As crônicas relatam que os pechenegues, aliados aos khazares, atacavam as terras da Rus para enfraquecer o príncipe de Kiev. Esses ataques criavam instabilidade nas zonas de estepe e floresta-estepe, ameaçando especialmente Kiev, que era um importante centro comercial e político. No entanto, isso não impediu Igor de também usar os pechenegues como aliados. Em 944, durante a preparação para a segunda campanha contra Bizâncio, Igor trouxe os pechenegues para o seu exército, junto com outros aliados e povos dependentes. Mas o imperador bizantino soube do ataque iminente e preferiu pagar ao insistente príncipe para evitar o confronto. E como dizem, os pechenegues já tinham sido pagos pelos serviços, ele os enviou para devastar as terras búlgaras, para que os rapazes não ficassem sem fazer nada. As relações dos pechenegues com o príncipe Sviatoslav foram especialmente dramáticas. Ele ficou famoso por ter finalmente destruído o Kaganato Khazar, dando assim liberdade de ação aos pechenegues. Em 968, enquanto Sviatoslav guerreava na Bulgária, os pechenegues cercaram Kiev. Diz a lenda que os moradores se defenderam com astúcia e a ajuda da princesa Olga. Mas a ameaça representada pelos pechenegues tornou-se evidente.
Mais tarde, Sviatoslav tentou usar os pechenegues em suas próprias campanhas militares. Mas, ao voltar de outra expedição, ele foi vítima de uma emboscada deles nas corredeiras do Dnieper. De acordo com as crônicas, foram os pechenegues, liderados por seu chefe Kurei, que mataram Sviatoslav, e seu crânio foi transformado em um cálice ritual, o que se tornou um símbolo marcante de sua dureza e belicosidade. Sob Vladimir Sviatoslavich, as relações com os pechenegues permaneceram tensas, com ataques frequentes às fronteiras do sul da Rus. Para proteger suas terras, Vladimir iniciou a construção de linhas defensivas, conhecidas como Valos de Zmiev, e também criou sistemas de fortalezas ao longo dos rios para conter os nômades. Em 992, Vladimir conquistou uma vitória decisiva sobre os pechenegues na Batalha do rio Trubej. De acordo com as crônicas, o príncipe participou pessoalmente da batalha e conseguiu quebrar o ímpeto deles. No entanto, os pechenegues continuaram sendo uma ameaça e a Rússia permanecia em constante estado de prontidão para o combate. A questão dos pechenegues só foi resolvida de vez pelo filho de Vladimir, Yaroslav o Sábio. Ele continuou o trabalho de seu pai, construindo novas fortalezas nas fronteiras e fortalecendo o exército. Durante seu reinado, os pechenegues ousaram fazer apenas uma incursão em 1036, mas foram completamente derrotados nos arredores de Kiev. Essa derrota praticamente acabou com a resistência deles à Rússia. As relações dos pechenegues com Bizâncio eram tão contraditórias quanto com a Rússia. Os imperadores bizantinos frequentemente os usavam como mercenários na luta contra outros rivais, incluindo húngaros e búlgaros. No entanto, quando os pechenegues se tornavam uma ameaça direta às fronteiras bizantinas, o império entrava em conflitos ferozes com eles. No século XI, os pechenegues começaram a avançar ativamente sobre o território bizantino, ameaçando suas regiões do norte. A Batalha de Levunion, em 1091, tornou-se especialmente significativa, sendo um ponto de virada em sua história. Sob a liderança do imperador Aleixo I Comneno, as tropas bizantinas, com o apoio dos cumanos, infligiram uma derrota devastadora aos pechenegues. As crônicas relatam que a maior parte dos nômades foi destruída e os remanescentes fugiram e posteriormente se misturaram entre outros povos das estepes. Após as derrotas sofridas pelos pechenegues no século XI diante de Bizâncio e da Rus, sua influência começou a desaparecer rapidamente. Seu poder militar foi muito enfraquecido, perdendo a capacidade de ameaçar qualquer um. Mas esse não foi o único golpe contra os pechenegues. Ao longo dos séculos XI e XII, eles ficaram sob pressão de novos povos nômades, como os cumanos e, mais tarde, os mongóis, que os expulsaram de seus territórios habituais na região do Mar Negro. Alguns grupos pechenegues foram assimilados por esses povos, perdendo sua identidade étnica. O Império Bizantino reassentou parte dos pechenegues nos Balcãs. Eles serviam como federados das tropas aliadas, fornecidos para proteger as fronteiras e combater inimigos internos. Por exemplo, sabe-se que alguns contingentes pechenegues participaram das guerras ao lado do Império Bizantino, porém sua importância continuou diminuindo. No século XII, as menções aos pechenegues como aliados ou como uma força independente desaparecem das fontes históricas. Seus remanescentes foram assimilados por vários povos dos Balcãs, incluindo eslavos, húngaros e gregos. Pesquisas sugerem que os pechenegues podem ter se integrado parcialmente às comunidades eslavas do sul que influenciaram a etnogênese de búlgaros e sérvios. Os pechenegues desempenharam um papel significativo na história da Europa Oriental e da região do Mar Negro, sendo tanto uma ameaça militar quanto um importante parceiro comercial. Eles foram um elo de ligação entre os povos das estepes, a Rus, Bizâncio e os países europeus. Seu legado cultural e étnico se dissolveu entre os povos com os quais tiveram contato, mas seu nome permaneceu em topônimos, lendas e crônicas. O declínio dos pechenegues pode ser visto como resultado da interação de uma crise interna causada por derrotas e da pressão externa de forças mais poderosas ou adaptáveis.
Como muitos outros povos nômades, sua história testemunha uma ascensão rápida e uma queda igualmente veloz em meio à dura competição nas vastas planícies da Eurásia. Bom, por hoje é só. Fiquem conosco para aprender ainda mais sobre a história de vários povos nômades. E não só isso. Até a próxima!